E aí, Magda, tudo bem? Tudo, Ai, que Cida. bom, Que bom. estamos juntas de novo, né? Para Isso. começarmos a conversar um pouco sobre a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, irmos saboreando aqui um cafezinho com um pedacinho de bolo, Sim, com né? boa companhia, um bom É, papo, um tal, café cheio de fé. cheio de fé. E este café, se Deus quiser, há de prosperar muito nos Amém. corações. Vamos Amém. começar com a palavra de Deus? Então vamos lá. Vamos. Vamos abrir então em primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. Certo. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Olha que maravilha, né? Sim. Confiai-lhe todas as vossas preocupações. Olha que palavra linda, porque ele tem cuidado de vós. Como é importante, né? Para cada um de nós saber que é cuidado, que não é abandonado, que não, mesmo que a vida esteja difícil, as coisas não andem do jeito que a gente imaginou, mas tem um Senhor que cuida da gente. Que cuida. E sobre aquilo que a gente veio conversar hoje no nosso café, tem tudo a ver com essa palavra, né, Cida? Que é sobre ansiedade, depressão. Exatamente. Interessante que ele pede para a gente dar a ele as nossas preocupações. Sim. Enquanto que os amigos comuns, eles muitas vezes querem de nós as nossas coisas boas, né? Sim. Mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso amigo de todas as horas. Então nós vamos começar nesse momento nos entregando a Ele. Vamos. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na ação do Teu Santo Espírito, nós te entregamos este momento desse nosso café, em que iremos juntas caminhar convosco na vossa palavra, levando os nossos corações até vós. Muito obrigado, Senhor, por saber que estás sempre cuidando de cada um de nós. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amém. Então, como você estava dizendo, Ele cuida. Esse texto tem muito a ver com o que a gente quer conversar um pouco hoje. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre ansiedade e depressão? Então, Cida, quando a gente pensa, né, nessas duas situações de ansiedade, de depressão, a gente tem transtornos psiquiátricos que são diferentes, mas que podem estar associados, né? E como é que se dá? Geralmente, né, fazendo um grande assim resumo, a ansiedade ela está relacionada a uma preocupação, a um medo, muitas vezes até irracional. E esse medo, muitas vezes paralisante. E aí já caracteriza a questão do transtorno, né? Uma tensão, um estresse muito grande, que acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas, os relacionamentos, o trabalho, a escola. Já na depressão, a gente tem também ali uma pessoa muito entristecida, mas não é uma tristeza que passa momentânea, é uma tristeza profunda, é uma melancolia mesmo, e aquela apatia diante das situações da vida. A pessoa deixa de realizar coisas que antes realizava, né? E também impacta na qualidade de vida, impacta nas relações, né? Porque a pessoa começa a se isolar, sente muitas dores pelo corpo, impacta no sono, né? A pessoa deixa de ter qualidade no sono, a alimentação. Então, afeta de um modo geral a vida das pessoas, né? E a gente tem, infelizmente, percebido, né, quantos dos nossos amigos, familiares e mesmo até a gente, né, exatamente, acaba passando por situações assim, que nos né? É porque não são assim. Se você vai ao médico, não tem um exame que vai determinar, um exame de sangue, um exame que vai determinar, não, você está, seu caso é depressão, seu caso é ansiedade. Aí dá a impressão para o próprio indivíduo que ele é uma pessoa difícil, Sim. que ele não dá para nada. Aquela coisa, né? Tá reclamando de quê? O outro fala isso para ele assume. De que eu estou reclamando? O que nós percebemos com a pandemia é o aumento de casos na situação da questão da saúde mental. As pessoas começaram a entender melhor, né? Buscar ajuda, que isso é muito importante, né, Cida? E começaram a ler, a se interessar mais, e o preconceito diminui um pouco, mas ainda existe muito julgamento. É porque dentro das próprias famílias, eu não sou profissional na área, mas a gente vai observando isso. Claro. Dentro das próprias famílias, há assim um desleixo com aquele filho, com aquele jovem, com aquela pessoa.
Deixa pra lá, ela é ansiosa demais, Uhum. né? Não liga muito para o que ela fala, não, porque ela é assim mesmo, ela é uma pessoa muito negativa. Então começa a história do julgamento, começa a rotular. Sim, E eu estou dizendo o que eu observo, né? E a pessoa já está tão envolvida o paciente, digamos assim, que ele acaba se assumindo realmente. Eu não tenho jeito, eu não posso uhum. nada. E quando ele é um paciente ainda é, que pode ser atendido financeiramente, ou que ele tem uma condição assim da família perceber que é necessário, eu estou dizendo que eu creio. Eu creio que Uhum. ele até minimize isso. Mas a minha grande preocupação é essa. E as famílias que não têm condições de observar isso, o que a gente poderia dizer para elas? De sinais, assim, que caracterizam o que a criança está. Que criança pode ficar ansiosa, não pode? Claro, criança, jovem, adulto, né? Idosos, né? Idosos, Então, que aquela exatamente. pessoa da família dela está entrando numa crise de ansiedade É, ou de isso é depressão. importante, né, Cida? Porque assim, buscar ajuda é fundamental. Uhum. Então, tirar o preconceito, o julgamento e buscar ajuda. Então, se eu não sei direito o que está acontecendo, mas eu percebo uma mudança significativa no comportamento daqueles que eu convivo, que eu conheço, eu preciso. O sinal de alerta tem que estar ali ligado. Uhum. E aí, olha, está acontecendo alguma coisa, eu vou junto com você, vamos buscar ajuda, né? E tirar esses Uhum. tabus todos, porque de verdade são doenças psiquiátricas, principalmente quando chegam a um nível onde há a paralisação, a sintomatologia muito grande, né? E a pessoa perde muito qualidade de vida mesmo nas relações, como a gente estava falando no início. Então, e levar essa pessoa a ser a um médico mesmo, especialista, um psiquiatra, né? E muitas vezes, e o que a gente geralmente recomenda, é que não fique só na medicação, não é? Porque a Uhum. medicação ela vai cuidar da questão da bioquímica cerebral, para Uhum. regular ali o que está desregulado, porque a gente sabe que Certo. isso acontece nos transtornos psíquicos. Mas o que acontece nesses transtornos também, quando a gente fala de saúde mental de uma forma geral, é a questão do comportamento, de como eu me percebo, de como eu percebo outros, minhas relações, a vida. E aí a pessoa precisa de terapia também para isso, né? Uhum. Precisa só de terapia e só de medicação? Não, precisa também regularizar a alimentação, regularizar, fazer uma higiene do sono, que a gente chama, porque precisa dormir melhor e bem para ter um Uhum. sono reparador, Uhum. precisa ali olhar para as suas relações de uma outra forma, Certo. buscar se engajar socialmente, praticar atividade física Exato. regular, Porque todo um por conjunto. si próprio, o paciente se nega muitas vezes a isso, né? Quando ele está Sim, deprimido, ele não quer sair, ele se sente bem entre aspas, na caverna, né? Dentro de casa, sim, a questão trancado, do fechado, isolamento, o né? isolamento, né? E a família também precisa de orientação, né? Muito, Quem está em muita. volta Por isso precisa de que quando você orientação. falou, né, tem gente que tem condições e Uhum. tem essa consciência e busca, mas tem Isso. outras pessoas que não têm, né? É. Nem a consciência e muito menos a questão da condição. Mas hoje a gente tem caminhos, né, pelo Aham. próprio SUS também, para Aham. buscar esse processo, Exato. esse auxílio, né, da clínica da família, e a clínica da família encaminha para o especialista, e tem Uhum. todo, demora um pouquinho mais, mas existe um caminho possível a ser feito. O que não Exatamente. dá é para rotular, isolar ainda mais a pessoa que já está ali se sentindo muito ruim com os sintomas todos que a pessoa fica Porque ela ali acaba numa. não aceitando o seu próprio grupo, né? No Sim, caso da sim. criança, do adolescente, o grupo rejeita, não põe apelidos, né? Ou Isso, ele isso. virou da turma do fundo, né? Sim, Né? sim. E eu acho também muito importante os pais valorizarem os comentários dos professores a respeito do filho. Sem dúvida. Porque nenhum professor, e eu trabalhei muitos anos na área de educação, nenhum professor está ali para Uhum. apontar uma coisa ruim para aquela Sim. criança, né? E às vezes o professor não sabe, ele não tem que dar diagnóstico, porque ele não Uhum. sabe. Ele só sabe que alguma coisa não vai bem. E Sim. ao chamar os responsáveis e apontar que aquilo não vai bem, às vezes ele gera um conflito que o responsável reage Uhum. negativamente. Está dizendo que meu filho é maluco? Não, não está dizendo nada disso. Sim. Então, por isso que eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo, ela é muito importante. Sim. Para a gente tirar alguns tabus, né? Por É. exemplo, relacionar a depressão com fé. Então, uma pessoa que crê em Deus, que tem fé, que é devota do Senhor e da Virgem Maria, ela
pode ter uma crise depressiva. Claro, doença não dá em poste, dá em gente. Exatamente. Então, exatamente. todos estamos sujeitos a viver situações, ter uma questão genética, viver também situações na vida que nos levem, em algum momento, Exatamente. manifestar mesmo, né, esses transtornos. Né? Quando você falou agora nas questões genéticas, me ocorreu aqui uma coisa. A gente, vamos dizer, naquela família, o avô era assim, a mãe era assim, o filho pode estar sendo assim, mas ele não está condenado a viver assim. Não. Porque o avô foi mal interpretado na época, não tinha esse tipo de apoio, a mãe também, mas ele agora já tem. Sim. A mãe já tem essa clareza, o pai já tem essa clareza, né? Sim. Então, é uma situação de reconhecer que aquilo que está acontecendo com o seu marido, com a sua esposa, que também adultos têm. Sim, né? E muito. Aquele casal que erradamente não conta para o outro as suas dificuldades, Sim. ou financeiras, ou no trabalho, ele vai reagir de uma maneira depressiva, angustiante, e é muito preocupante a reação do outro. Sim. É a aceitação, não é, Cida? É quando eu aceito que tem uma condição ali que precisa de ajuda, de apoio, quando eu tenho essa consciência e aí eu tomo ações favoráveis a que a pessoa tenha qualidade de vida, possa buscar ajuda, possa reconhecer, porque a pessoa aprende a lidar com os sintomas. E quando a pessoa aprende a lidar com os sintomas, fazendo esse processo que a gente já falou aqui, né, do tratamento correto, você minimiza esses sintomas e ela volta a ter qualidade de vida, volta a ter qualidade nas suas relações, volta a ter uma vida satisfatória, né? Então, quer dizer, não quer dizer que o garoto está condenado a repetir o modelo do avô, da mãe. De jeito nenhum. Porque hoje é outro tempo, é outra... Exatamente. É outra, né? E quando a gente falou aquela questão da fé em relação à depressão e ansiedade, que você até disse, a doença não dá em poste, é isso mesmo. E a gente hoje chama isso de doenças modernas, mas elas são doenças muito antigas. Sim. O profeta coloca para nós, no Salmo 41, ele coloca assim: por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Então, essa situação, essa cena, é uma constatação de que naquele momento ele estava vivendo uma situação deprimente. Sim. Isso aqui é uma de quietude na alma. Exatamente. Né? Tinha havido uma briga dentro do templo e eles estavam impedidos de ir ao templo. Sim. E quando eles viam os outros indo, eles entravam numa tristeza. E ele faz essa pergunta para ele mesmo. Então, você ver que não tem nada a ver com a fé. Sim, não mesmo. É a esperança dele, ainda hei de louvá-lo, né? O Senhor, daí de louvá-lo nos atos. Então, é muito importante a gente tirar esses tabus, sim, esses preconceitos, né? Psiquiatra é médico de maluco, psicólogo é médico de maluco, nada disso. E especialmente dentro da própria igreja. Porque nós estamos vendo, como a gente está dizendo aqui agora, que também os praticantes da fé são passíveis de passar por isso e por outras doenças. Sim. Né? Sim. E como que nós devemos reagir diante do nosso irmão de fé que a gente vê que ele está vivendo um momento assim que ele está se enclausurando, mas ele não quer comentar, ele não quer nem falar para não ser julgado. Qual seria uma atitude boa para a gente ter com ele? É o acolhimento. A gente precisa acolher. Acolher, respeitar, claro, o momento de cada um, mas falar, olha, se você precisar, eu estou aqui. Eu não sou especialista, mas eu posso te acompanhar, eu posso te orientar nesse sentido de buscar uma ajuda, de estar com você, de ser um apoio. Essa acolhida a gente precisa encontrar, não só na nossa família, mas também na nossa família em Deus. Na nossa família em Cristo, né? E tirar essa coisa do apontamento, do julgamento, que às vezes a própria pessoa que também está passando pela situação está fazendo. Exatamente. E ela se isola. Ao invés da gente ficar, o que você tem? Conta pra mim, o que você tem? Não, faz isso aí. Sim. A hora que você quiser me ligar, pode me ligar. Estou aqui, não tem hora, né? Eu estou aqui. Exatamente. Esse ouvido e esse apoio acolhedor que a gente precisa ser mais uns para os outros. Exatamente. Né? Em todos os ambientes, né? Mas especialmente quando a gente fala da nossa comunidade de fé. Exato. Né? Porque somos ali pessoas, uns né? pertinhos de nós, que
cada um está na sua realidade, na sua situação de vida, e cada um está passando uma luta muito diferente uma da outra, mas é luta, não deixa de ser. Exatamente, exatamente. Então a gente não sabe onde o calo do outro aperta, não é assim? Exatamente, exatamente. E nesse sentido a gente precisa apoiar, né? Acolher, e não apontar, né? E não julgar, Exatamente. né? E se colocar à disposição. Porque eu tenho experimentado isso na minha vida de oração, como o acolhimento é importante, né? Eu sabendo assim que uma pessoa, alguém me diz, fulano está doente, será? A pessoa entra em contato com, não estou muito bem. Eu digo, olha, se você quiser me ligar, você liga, está aqui meu telefone. E a pessoa liga. Às vezes naquela hora até não posso atender, eu ainda digo, olha, agora daqui a pouquinho eu te ligo, mas daqui a pouquinho eu ligo mesmo, né? Pessoa que eu nem tenho intimidade. Eu vou sentindo que ela vai, talvez por não ter intimidade, até ela se sinta melhor, e a gente sente que ela vai voltando a sorrir, ela vai voltando a se sentir integrada, né? Sim. Porque o nosso julgamento ele é muito feroz. Se fulano senta sempre no primeiro banco, ao invés de eu pensar, será que é porque ele não enxerga bem? Será que é porque ele não escuta bem? Ou será porque ele gosta? Sei lá. Não, se eu não for uma pessoa acolhedora, eu vou procurar chegar antes dele, para sentar na frente, empurrar a bolsa dele para o lado. Tá rindo? Tem visto eu tô coisas. rindo, mas é verdade. É porque assim, seria cômico se não fosse trágico, né? Assim, Exatamente, é isso, né? exatamente. As brigas no estacionamento, não é? E por aí a gente vai. Isso, né? você vê, então, isso dentro do ambiente de Isso. oração, de acolhida, né? Que seria, né, de acolhida. E então, quanto mais dentro de uma família, né? Sim. Então, tipo, organizei um churrasco, aí chega a mãe daquele menino que é hiperativo. A criatura ainda veio lá na esquina, e ele veio. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, eu sei, uma criança hiperativa, ela complica, né? Sim. Mas ela merece amor, ela merece atenção. Porque vai exigir mais, né? O que a gente está falando, você está falando é isso. Tem pessoas que nos exigem mais, né? Mais no sentido de atenção, exigem mais na paciência, na tolerância, e a gente anda muito apressado e se atropelando muito e atropelando uns aos outros. E no nosso atropelo a gente esquece, né, que tá todo mundo aqui vivendo também, né, a sua realidade, muitas vezes difícil, e eu também estou aqui na minha, mas o que eu puder colaborar, o que eu puder ser colaboração para o outro, nossa, a gente vai ganhar muito, né? Na vida, na nossa comunidade, na família, onde quer que a gente esteja. Vai ser positivo. Como a gente está, o nosso grande foco sempre é a família, né? Sim. É uma coisa que eu queria te perguntar. Há uma tendência dentro da família de culpar o outro pelo insucesso do filho, insucesso em qualquer área. Então é a mãe que culpa o pai, também está assim, porque você nunca está perto dele. Aí ele se justifica, mas eu tenho que trabalhar. Então aquilo, em vez de levar tranquilidade para o menino, ou para a menina, sei lá, ele leva mais intranquilidade. Ele escuta seus pais numa gritaria onde ele é o objeto daquela briga. Sim. Não é? Então lançar culpas talvez seja uma defesa daquela família, né? Enquanto eu digo que você é culpado, eu não olho para ele. Estou preocupada, eu não sei, me corrija aí. Não, deixa ser certa, não. Mas eu vejo muito isso nas famílias. Tem quase que no sentido de é obrigatório que tenham muito amor entre eles. Sim. E o amor que não se manifesta só em querido, querida, não, um amor que se manifesta na compreensão, um amor que se manifesta nas noites de temporal, né? Sim. Porque nos dias de sol, mais fácil, né? Sim, com certeza. Então, quando a família tem amor, ela pode não ter outras coisas. Conhecimento, dinheiro, mas se ela tem amor, ela acolhe, não apoiando para o filho realmente, seja bagunceiro, não. Meu filho, vamos. Se ela não pode levar ao médico, ela vai orientando aquele filho, vai dirigindo. E um dia, você falou no SUS, ela entra numa fila, sim, mas um dia ela vai ser chamada. Um dia ele vai ser chamado. Sim. Né? Não sei, que você teria mais alguma coisa a falar para a gente sobre? Essa questão da culpa é importante, né? Que você suscitou aí, porque a gente tem muito essa coisa de achar um culpado, né? Principalmente quando a coisa não sai daquele jeito que a gente sonhou, imaginou, nas nossas famílias, né? E quando, na verdade, somos todos muito diferentes uns dos outros, né? E a família é a primeira instituição, né, que a gente está ali, e vai ser a nossa referência, a nossa base para a vida.
Então, essa coisa do apontamento, das comparações, muitas vezes, é muito infrutífero, sabe? E gera mais estresse, gera mais ansiedade, mais tristeza, que pode desencadear uma depressão no futuro. Então, é Exatamente. esse apoio, né? É esse apoio, assim, o amor, né? Eu não te entendo muitas vezes, você pensa diferente de mim, mas a gente tem que chegar aqui num denominador comum para caminhar junto, para isso ser possível, para a gente ter saúde, para a gente ter um sistema familiar saudável, né? E Exatamente. que se ame, se respeite, né? Porque aí, Exatamente. assim, ainda que tenham situações difíceis, como a gente está trazendo hoje a questão da ansiedade, da depressão e Uhum. tantas outras aí, né? É. Mas tem um norte, tem um caminhar junto, tem um olhar possível para além daquele temporal, para além daquele túnel que muitas vezes a gente se encontra. É verdade. Então é esse acolher, Aí né? entra a fé, né? Se o beco é sem saída, ele vem por cima e nos pega, né? Exatamente. Eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para cima, não tem, olho para cima, o Senhor está ali me Sim, socorrendo, né? sim. É porque realmente quando a gente culpa muito, ou se culpa, a gente está ignorando a questão, a gente se esconde atrás daquele Sim. eu sou culpado, isso não resolve nada, né? Não, e só coloca rótulos que Exatamente. não produzem realmente aquilo que a gente precisa produzir no nosso ambiente familiar, que é um ambiente de respeito, de amor, de acolhimento. Exatamente. É um exercício da fé diária, né? Que é isso que Jesus nos ensina, né? A amar como Ele amou, né? E esse é o nosso grande desafio e a nossa grande luta, porque somos tão pequeninos, tão pecadores, né? Com tantas questões, mas a gente precisa olhar para o nosso modelo, que é o Senhor. Senhor Jesus. E eu sinto assim muita necessidade de dizer isso para as famílias, a importância do bom humor dentro de casa. Sim. A vida está difícil? Tá. Tem que trabalhar em 3 empregos para ganhar um salário só? Tá. Mas não vamos fazer da nossa casa um campo de batalha, né? E acontece. Sim. Mas um dos integrantes da família tem que ter essa inspiração do Senhor e trazer aquilo para a alegria, né? Sim. Porque tem uma passagem bíblica que eu não vou me lembrar agora qual é, que diz que o pão ele ganha outro sabor quando ele vem revestido de amor. É a leveza. Beleza. Que a gente tem que tentar implementar aí no meio de tanta dureza, senhora, né? Muitas vezes. Dificuldades, né? Sim. São muito grandes as dificuldades, mas a gente diminuindo a carga, provavelmente elas vão ficar mais suaves, né? Sim. E nós temos também outra passagem. Você teria alguma coisa do catecismo que pudesse falar sobre esse assunto? Vamos ler juntos aqui. Eu separei o capítulo. Vamos ler aqui. Parágrafo. Sim. É o parágrafo 2288. 2288. É o que fala o respeito à saúde. Uhum. Aí diz assim: a vida e a saúde física são bens preciosos doados por Deus. Devemos cuidar delas com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. Vem reforçar, né, aquilo que a gente está conversando. Né? Olha só, a vida e a saúde física, assim, né? A gente faz a leitura também da saúde mental. São bens preciosos doados por Deus. Né? O quanto a gente deve cuidar, preservar, com equilíbrio, com zelo, né? Com amor, com cuidado necessário. E não negligenciando. Não negligenciando. Na medida do possível, cada um vá buscando esse apoio, né? Conversar, se não puder ir num lugar mais especializado, conversar com pessoas da sua paróquia. Lá todas as paróquias normalmente têm um grupo de psicólogos que fazem e a buscar escuta, orientação, que fazem... Olha, eu estou precisando. Exato, vá na assistência social, pergunte a ela, né? Porque não pode ter preguiça. Buscar por indicações, né? Caminhos possíveis. E não... Mas enquanto não achar esse caminho, vá trabalhando com amor. Trabalhando com amor. Sim. Não passando a mão na cabeça do erro. E... Né? Mas amorosamente mostrando, não está certo isso. Né? E por aí nós vamos dizendo para as pessoas que temos que ter muita, muita, muita paciência. Paciência é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Ela é fruto do Espírito Santo. A paciência, ela nos leva justamente a isso. Eu não sei, mas na hora certa o Senhor vai me ensinar, vai me mostrar. Acalmar. Primeira coisa que eu acho que eles
deve se acalmar. Mas meu filho é ansioso, meu filho é isso e aqui, minha filha, o meu marido. Primeiro vamos nos acalmar para depois levar essa calma ao outro, né? Sim. E vamos abrir a palavra de Deus? Vamos. Então vamos ler Filipenses agora, capítulo 4, versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Amém. Olha que coisa importante, não é, Cida? Não vos inquieteis com nada. Exatamente. Ele não seleciona qual é o tipo de inquietação. Ele diz, coisa alguma pode... Mas você já se inquietou algumas vezes. Com certeza. Então, nesses momentos, orar. Sim. Porque ao orar, você está estabelecendo um diálogo com o Senhor. Sim. E esse diálogo vai te trazendo clareza, te trazendo conforto, te trazendo direção. Nesse diálogo, o Senhor poderá te dizer, busque auxílio médico, busque auxílio com seus irmãos de fé. Eu não sei o que o Senhor vai te dizer. Mas mudo ele não vai ficar. Claro que não. Então ele diz aqui, ele está dizendo aqui em Filipenses, não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. E ele já tinha nos dito no início, na primeira de Pedro, ele diz, confiai a Deus todas as vossas preocupações. Sim. Então aqui é o Senhor mostrando como ele é preocupado com a nossa família, com a gente. Então é o Senhor nos dizendo, não vos inquieteis, mas se a inquietação vier, apresenta para mim, conta para mim, e eu te direi aonde ir, o que fazer. Porque o Senhor não quer que a gente, voltando ao que nós já falamos, que a gente viva de preconceitos. Sim. Eu sou uma pessoa que creio na palavra de Deus, eu sou uma pessoa que tenho fé, que participo dos sacramentos, mas a minha carne está atravessando um momento difícil. Então, para isso, meu Deus, conforme está na própria palavra, formou médicos, formou profissionais que irão me ajudar. Sim. Então, o Senhor diz, apresenta para mim. Se apresentar para Ele, não fica sozinho. Eu tô entendendo muito isso. Não fique sozinho com a sua tristeza, não fique sozinho com a sua inquietação, não fique sozinho com os seus medos. Apresenta para mim. Mas ele sabe de tudo, pode alguém dizer. Ele sabe de tudo, sabe. Mas quando você apresenta para ele, você mesmo escuta o que você está falando. Sim. E você mesmo vai vendo, ele cuida de mim. Ele toma conta de mim. Por isso que nesse momento, Senhor, nós aqui diante de vós, queremos te agradecer, te louvar e te bendizer por todo o ensinamento que o Senhor nos dá em qualquer momento de nossa vida. Quando a gente está reunido ao redor de uma mesa, partilhando de um lanche, quando a gente está num momento dentro da tua casa de oração, quando a gente está numa situação aflitiva ou numa situação de festa, o Senhor não está longe de nós. O Senhor está sempre conosco. E o que muito entristece o seu coração é perceber que não temos total confiança em vós. Porque esta confiança total nos levará a te contar todas as nossas coisas, a te contar todas as nossas dificuldades com a nossa casa, dificuldades com os nossos filhos, com os nossos pais, dificuldade conosco mesmo, tendo confiança absoluta em vós, Senhor. Não teremos vergonha de te dizer, Senhor, eu estou aqui diante de ti, porque estou agoniado. Vejo meu filho, o meu amigo, o meu querido, passando por um momento tão difícil nas suas emoções e eu não sei o que fazer. E tenho certeza, Senhor, que o Senhor falará nesses corações, como está falando agora nos nossos corações. Não tenhas medo, eu estou contigo. Tudo aquilo que vos parece impossível, me entregue e eu te indicarei o caminho. É o próprio Senhor que está dizendo para cada um de nós, o meu caminho é estreito
mas o meu caminho é seguro, porque eu sou o caminho. Te agradecemos, Senhor, porque diante de tantos caminhos que a vida nos apresenta, nós escolhemos o Senhor, que é o caminho. Nós só queremos este caminho, Senhor. Este caminho nos levará a escutar a vossa voz, que diz dentro de cada um de nós: busque sem cessar, e eu te direi aonde irás, o que farás, como viverás. Senhor, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos pela certeza que estás derramando nos nossos corações a fé inabalável de Abraão, a fé inabalável de Maria, a fé inabalável dos profetas, a fé inabalável dos santos. Ter fé, Senhor, é acreditar naquilo que ainda não se vê. E nós temos fé, Senhor, cremos que o Senhor nesta hora está dizendo a cada um de nós aonde o Senhor quer que busquemos em Teu nome a solução para essa nossa angústia, para essa nossa dúvida, para esse nosso medo. Ensina-nos, Senhor, a viver a Tua vontade. Amém. Amém. Alguma coisa? Amém. Amém, né? Então é isso, né? Coisa boa, nosso café. É verdade. O Senhor está aqui sempre pronto para nós. E voltando, resumindo muito das coisas que nós dissemos. Sim. Você que está aqui, tem uma fé no Senhor, não se envergonhe jamais de buscar o auxílio em profissionais especializados, em irmãos de caminhada, no sacerdote da sua paróquia, na palavra de Deus, mas com muita tranquilidade, com a certeza de que sobre todas essas coisas o amor de Deus estará te abençoando. Presente sempre no nosso coração, Exatamente. na nossa vida, nos guiar. Exatamente. Me segura, senão não pode falar. Tá bom? E você, gostou do nosso café? Você é o nosso convidado principal. Coloque aí embaixo a sugestão dos próximos temas, nós vamos adorar compartilhar isso contigo. Você já está convidado. Beijo pro próximo. Um beijo e até o próximo café.